Um abençoado sábado, que a paz do Senhor esteja contigo. Shalom Adonai. Hoje é um tempo de espera, onde refletimos da morte de Jesus à ressurreição. É esperar. Para os discípulos parecia o fim, tiveram medo. Mas antes de tudo isso, queremos ver a sexta parte do discurso de Jesus na cruz. Por isso, acompanhe na leitura de João 19. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e que, fixando-a no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Jesus morreu voluntariamente. Como sabemos, o Evangelho de João mesmo diz no capítulo 10. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus morreu voluntariamente, não como um mártir, mas como um sacrifício de infinito valor, de infinito amor. Significa que o seu sofrimento estava acabando e que todo o seu trabalho, o que seu pai havia dado a ele para fazer, ou seja, pregar o evangelho do reino de Deus, executar milagres, obter a salvação eterna para o seu povo, havia sido realizado, cumprido, concretizado. A dívida do pecado havia sido paga. O nosso pecado tem que ser pago, como já vimos. Por isso, Jesus paga sofrendo a violenta ira de Deus e agora satisfazendo a justiça de Deus. Por isso, Jesus pode dizer: está consumado, está pago. Se olharmos o grego, vai nos dizer está consumado, está pago, tetelestai. Por isso queremos ver três situações que se usava esse termo, tetelestai, está pago. Primeiro, é quando um pai dava uma ordem para o seu filho para ele completar. Quando o filho cumpria todas as suas tarefas, todo o desejo do pai, o filho chegava ao pai, depois de tudo pronto, e dizia: pai, tetelestai. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Deus deu a Jesus a missão para cumprir. Disse: cumpra o plano da redenção, cumpra o plano da salvação. Jesus pregou o plano e na cruz disse: pai, tetelestai. Missão cumprida, resgate pago. A segunda situação, sentido de esse estar pago, tetelestai, era de uma agência bancária. A dívida era uma promissória que se tinha diante do banco. Pagava a dívida e pegava a promissória carimbada e paga. E quando pegava essa promissória de volta, dizia: tetelestai. Tínhamos uma dívida gigantesca no banco do céu com o Senhor. A dívida era e é os nossos pecados, e para pagar era uma fortuna incalculável. Mas na cruz, vertendo o seu sangue, Jesus paga esse preço. Lá, Jesus paga a nossa dívida, cravando-os na cruz. E aí ele diz: tetelestai. A terceira situação, o terceiro sentido desse estar pago, desse tetelestai, era quando comprava uma propriedade, um terreno,
pagava suas prestações e depois de pagar tudo, tem o direito de posse. Depois de pagar, dá o direito de receber como herança. Pegava a escritura na mão e quando estava com a escritura na mão dizia tetelestai. Hoje, obtivemos o direito de herdar a vida eterna quando Cristo naquela cruz diz tetelestai, está consumado, está pago. Jesus adquire uma herança para ti e adquire uma pátria eterna. Aprendemos que a missão de Jesus era pregar o Evangelho. Como ele diz lá em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pregar, anunciar que o reino de Deus está próximo. Assim como para o Senhor estava realizado, cumprida e concretizada, por nós também. Esse é o grande desafio da missão de pregar o Evangelho. Também aprendemos que se a missão foi cumprida, também a dívida foi paga. Por isso Miqueias vai nos dizer: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Somos justificados, não há dívida. Para entendermos que quando confessamos o nosso pecado, Deus apaga e Deus não lembra mais. E se temos uma missão a cumprir, se a dívida foi paga, a promessa do Senhor é a herança eterna. E vimos isso em João 17, na oração sacerdotal. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A nossa missão, pregar o Evangelho e que o reino está próximo. Dívida foi toda paga. Não tem peso sobre as nossas costas, porque Deus lançou tudo longe de nós, lançou e encravou na cruz de Jesus. E a nossa herança, nós somos cidadãos do reino, como já conversamos. Por isso a missão, ela precisa ser realizada, cumprida e concretizada. Por isso eu encerro com as nossas passagens bíblicas. Primeiro encerro com Romanos 8, 1 a 4, que nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E também diz lá 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10, que nos diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Compreenda que a nossa missão é pregar o Evangelho, que não tem dívida nenhuma para pagar, já foi tudo pago na cruz. Deus nos chama a confessar os nossos pecados, para que a gente tenha e obtenha a herança eterna. Por isso, missão, como eu falei, precisa ser realizada, cumprida, concretizada. Por isso, queremos orar. Bondoso e eterno Deus, nós chegamos diante de Ti, Senhor, em oração e confessamos, Senhor, o nosso pecado. Quantas vezes, Senhor, nós deixamos de fazer a Tua vontade, não realizamos a Tua missão não é cumprida através de nós, e muitas vezes, Senhor, por causa nossa, ela não é concretizada. Por isso, perdão, Senhor, quando nós esquecemos disso, e isso não é prioridade na nossa vida. Por isso, Deus nos ensina que a nossa missão única é pregar o Evangelho do Reino, dizendo que Jesus vai voltar. Muito obrigado, Deus, porque não temos dívida nenhuma contigo, e assim confessamos. E obrigado, Pai, porque Tu tem preparado algo para nós que é a vida eterna. Que esse sábado, Senhor, sábado de espera, seja um sábado abençoado. Que esse sábado, Deus, seja um tempo onde a gente possa refletir sobre a vida, sobre a nossa casa. Esse tempo, Senhor, que nós estamos retidos dentro dos nossos lares, que a gente possa ter um ambiente agradável, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua cidade. Colocamos, Senhor, toda a situação do mundo nas Tuas mãos, para que Tu possa, Deus, dar refrigério para que as pessoas enlutadas, pessoas acamadas, hospitalizadas, estejam cuidando, Senhor, de médicos e enfermeiros. Esteja cuidando, Senhor, de todos. E assim, Senhor, entregamos sempre tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por isso, um abençoado sábado, uma abençoada noite, e até amanhã, se Deus quiser, onde queremos encerrar a nossa semana celebrando a ressurreição de Jesus. Nós, como cristãos, já celebramos, então prepare para celebrar em nome de Jesus. Até amanhã.